Hello, people. Hello, good afternoon. Boa tarde, gente. How are you? Como vocês estão? Good, fine, bem? Tranquilo, então, gente. Na aula anterior, na segunda-feira passada, onde eu postei, né, o título ali, que seria o fim da apostila 1, no fim, a gente não conseguiu terminar, né, nos vídeos ali que eu postei. E eu não lembrei naquele dia que na quarta-feira nós não teríamos aula, tá? Em tempo real, né? Que é aquele nosso período de quarta-feira. Então, o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo? Eu vou fazer uma overview da apostila. O que é uma overview, gente? Digamos, uma recapitulação geral, assim, a gente vai dar mais uma olhada nessa apostila de número 1, corrigir alguns textos, né, trabalhar neles, e aí o restante fica para aula de quarta-feira. Então, na quarta-feira, nós vamos resolver a provinha do Enem, que vocês têm ali no final, tá? Se vocês já quiserem dando uma olhada, podem ir olhando, mas eu acho bem interessante vocês fazerem comigo na aula, tá? De quarta-feira, acompanharem a aula e fazerem junto, tá bom? E daí, a gente, se sobrar um tempo, eu acho que sobra, tá? Nós já vamos começar a apostila de número 2, certo? Pelo menos a primeira parte ali, devagarinho, a gente já vai começando, ok? Então, no início das nossas aulas, a gente conversou um pouquinho sobre a prova do Enem, né? Eu falei um pouquinho com vocês na página 2, a questão, né, das questões, né, qual é a estrutura das questões, os tipos de texto que vocês podem ter, diferentes gêneros textuais, né, o que vocês precisam saber e fazer para responder as questões. Ali abaixo, naquele quadro azul, vocês têm os gêneros textuais mais frequentes, né, a partir de uma análise que foi feita. Eles estão na ordem ali, poema, texto jornalístico, música, pôster, né? Vocês viram que na versão de 2020 caiu o pôster, tivemos 2 posters. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada nisso, tá? A gente vai trabalhando, né? E aí vocês vão relembrando. Também, outra informação que é super importante é a questão do enunciado, né? O que o enunciado pode pedir? Vocês têm isso aqui acima do quadro azul. Reconhecer uma informação específica, né? Tirar uma informação bem específica do texto. Objetivo do texto. Quando perguntado o objetivo, eu acho essa questão fácil, tá? Quando o enunciado pede o objetivo do texto. O assunto do texto, muitas vezes, né? Sobre o que o texto se trata. As relações intertextuais. Então, a questão das relações intertextuais vai mais pro lado de quando nós temos mais de um texto na questão, tá? Às vezes a gente pode ter mais de um texto, mas, gente, esses 2 textos, eles são interligados. Então, isso é uma relação intertextual. Você vai interpretar um texto, né? E o outro texto, ele é uma espécie de complemento, eles se autocomplementam, os 2 se complementam, na verdade, tá? Então, é bem importante, né, porque muitas vezes eles pedem, né, a questão de qual relação tem os 2 textos, né? Função de certas expressões específicas, então, quando a gente fala em expressões específicas, a gente está falando de tradução mesmo das expressões, né? Que é onde entra ali o último item que eu marquei para vocês, que é a tradução mesmo, tá? Que é algo mais específico. Por que determinada expressão, determinado vocabulário está sendo usado no texto, né? Essas são perguntas frequentes, tá bom? E aí, a gente trabalhou um pouquinho, né? Conversou um pouquinho sobre a estrutura básica das sentenças, né? Sujeito, verbo, a gente conversou já também sobre os advérbios de tempo, os advérbios de modo, advérbios de frequência, que nós veremos mais adiante em detalhes, tá? Depois nós falamos sobre os pronomes pessoais, os pronomes sujeito. Acho que tá tranquila essa parte, né? Fizemos exercícios, vocês têm o gabarito
ali nas aulas. Quem não achar, me fala, tá? A parte do presente simples também que nós trabalhamos, né, na página 5, a partir da página 5, trabalhamos com a parte dos verbos, né, como eles são conjugados no presente, e também a parte do verb to be, que é super importante, né? Alguns exemplos. Depois a gente tinha um texto sobre o coronavírus, que a gente já trabalhou também. Os exercícios, que vocês têm a correção. Alguns eu fiz com vocês. A parte da page 15, da Shape of You, né? Que aqui vocês poderiam corrigir só analisando a letra mesmo, né? A partir da análise da letra, vocês procurariam e fariam essa correção de forma independente, né? Depois, havendo dúvidas, vocês poderiam tirar comigo, mas esse exercício aqui era bem tranquilo, né? Completar lacunas, relacionar sentenças, ouvir a música, completar. Trabalhamos daí com o Simple Past, onde eu mandei também para vocês, deixei uma lista de verbos, né? Trabalhamos com verbos irregulares, que são aqueles que têm o ed no final. Trabalhamos com verbos irregulares também. O auxiliar, que a gente usa o did para fazer as negativas, as interrogativas. Aqui algumas exceções de verbos também, é bem importante vocês estudarem bastante os verbos, podem fazer uma lista à mão, eu acho bem interessante, né? Coloca o verbo no infinitivo, na sua forma base, e do lado o passado do verbo, tá? Formas negativas, interrogativas. E aí, na página 20, nós temos um texto, tá? Sobre o Alas, tá? Alas é o que, gente? É o nome, tá? É o nome dado ao deus do vento, certo? Que vocês têm ele aqui, ó. O deus do vento. E aí eu pedi que vocês analisassem o texto, né? E prestassem atenção nas palavras destacadas. Qual é a palavra que vocês têm que é bem repetida aqui no texto? É o verbo was, tá? Was, pessoal, é nada mais, nada menos que o verbo to be, tá? Só que no passado. Então, ele expressa o era, tá? Ou estava. Vamos ler o textinho, então, e vendo algumas partes mais importantes. Alice was a name given to 3 mythical characters. Então, era o nome dado a 3, na verdade, 3 personagens míticos. But their myths are deeply intertwined in such a fashion that the characters are often difficult to tell apart. Então, os mitos deles, tá? Desses 3 personagens, são mitos interligados, tá? Entretanto, no entanto, então, aqui também, gente, vocês não têm um verbo, e sim uma conjunção. Mas já é importante vocês prestarem atenção nisso, tá? However, é uma conjunção concessiva, tá? O entretanto. Então, vocês têm uma informação, mas a próxima informação que vem se relacionando, né, com essa informação que já foi mencionada, ela também é relevante, tá? Então, são 2 informações relevantes. No entanto, the most famous of them, então, o mais famoso desses deuses, né, was, ele era the son of Hippothous, that is mentioned in Homer's Odyssey. Então, o mais famoso desses deuses era o filho do Hippothous, que foi mencionado na Odisseia de Homero, as the keeper of the winds. O que é o keeper of the winds? Seria o guarda dos ventos, tá? Quem cuida do vento, quem comanda o tempo. In this myth, nesse mito, Alice gave Odysseus a closed bag that contains all winds. Então, o Alice, ele deu ao Odysseus uma mala, uma bolsa fechada que tinha todos os ventos. Então, todo vento estava dentro dessa bolsa. Mas, for the gentle west wind that would take him home.
However, de novo, entretanto, Odysseus' companions, thinking the bag contained riches. Então, os companheiros do Odysseus, eles acharam, pensando que essa bag, que essa bolsa continha riquezas, opened the bag, eles abriram a bolsa, and the winds escaped, e os ventos escaparam. Blowing the ship in all directions. Então, o navio que eles iam, como o vento escapou, né, os amigos do Odysseus, eles soltaram, né, aquele vento, o navio, ele saiu desgovernado, né, and thus extending their voyage back home. E aí o vento soprou e a viagem deles, né, ela foi direcionada de volta para casa. Elas was later considered to have been a god. Então, o Elas, ele foi considerado mais tarde ser um deus, rather than a mortal, as depicted in the Odyssey. Então, o Elas, que tinha, né, o poder dos ventos ali, depois ele foi considerado mais tarde, oficialmente, né, o deus dos ventos, tá? E não um simples mortal. He had 12 children, 6 sons and 6 daughters. Esse deus, ele teve 12 filhos, 6 meninos, né, e 6 meninas. Another Elas was the son of Helen and Arces. E um outro deus, mais tarde, ele era o filho da Helen e do Arces, and ruler of Aeolia. He married Inneret, ele casou-se com a Inneret, with whom he had numerous children, including Sisyphus, Athemas, Kritos, and Samoneus. Finally, e daí por fim, the third character, que seria o terceiro personagem, né, with the same name, com o mesmo nome também, né, um deus dos ventos, was the son of Poseidon and Arne. Era o filho de Poseidon and Arne, and was, e foi, often também, indistinguishable from the first Elas, keeper of the winds. Então, ele era, né, quase a mesma coisa que o Elas, o deus dos ventos, né? Então, nós tínhamos ali 3 personagens que se relacionavam, na verdade, né, eles eram tidos como os deuses do vento, né, que comandavam o vento, tá? Para mais informações, eu acho interessante vocês lerem a Odisseia de Homero, tá? Podem ler a versão em português, mais tarde a versão em inglês. E o que eu gostaria que vocês percebessem aqui nesse texto? Que vocês tinham os verbos destacados, né? E que esse verbo, que se repetia várias vezes, ele expressava passado. Então, vocês percebam que só a partir desse conhecimento, vocês já sabem que foi uma história, que o texto está sendo narrado no passado, beleza? E aí, os exercícios, né, que eu deixei ali a correção para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar ali na caixinha de mensagens, né, de comentários, que eu posso conversar com vocês, ou marcar um plantão comigo na quarta-feira, né, às 3 horas, que é o dia do plantão. Trabalhamos também com o future, com o futuro, acho que aqui tá bem tranquilo também, né? Com o futuro ele é expressado com will, nas negativas will not, on, ou won't, e também a parte do to be junto com going to, que também expressa futuro. Trabalhamos aqui com o present continuous, que também é chamado de present progressive. Para que serve o present continuous, né? Para a gente narrar fatos que estão acontecendo no momento da fala. Esse present continuous, ele também pode ser usado para expressar um futuro bem próximo, tá? Então, isso também vocês podem ficar ligadinhos, ok? Aqui nós tínhamos uma lista também de verbos, né? Já que a gente estava falando da questão do gerúndio, do ing, então, essa lista aqui que vocês têm de verbos, ela indica alguns verbos que exigem, eu diria, né, que vocês usassem o próximo verbo, o verbo que acompanha eles com ing, ok? E aí vocês tinham o texto do Ulisses, onde eu pedi que vocês fizessem os exercícios, né,
aqui em uma página só. Então, agora a gente vai ler o texto e vai corrigir. The legendary Greek hero, então, ele é um legendário, né? Um herói grego. Odysseus was the king of Ithaca, então ele era o rei de Ítaca, a small island in the Ionian Sea, que era uma pequena ilha, where he lived with his wife Penelope, então onde ele viveu com a sua esposa Penélope, né, eu diria. He was known to Romans as Ulysses, então ele foi, né, conhecido pelos romanos como o Ulysses, como Ulisses. After fighting the war against the city of Troy with the Greeks, então após lutar na guerra contra os gregos, né, na guerra da cidade de Troia contra os gregos, he started his journey home. Desculpa, a gente traduzir mal ali pra vocês, né? Tá certo, ele lutou com os gregos, desculpa, pessoal. He started his journey home. Então, após essa guerra, né, ele resolveu voltar para casa. His sailing journey was obstructed by the sea god Poseidon. Então, essa jornada dele, né, ela foi obstruída, digamos, ela foi parada pelo deus do mar, the sea god Poseidon. During his journey, he had many incredible adventures. Então, durante essa jornada de volta para casa, passou por muitas aventuras, né? Incredible, incríveis. But his renowned intelligence helped him to survive the numerous difficulties. Então, como ele tinha uma inteligência acima, né? Aqui vocês têm ó, o but, mas, a sua inteligência acima da média, né? Renowned. O ajudou a sobreviver a essas dificuldades, né? Although his crew wasn't so lucky. Embora a sua turma, né? Crew é tipo uma turma, os seus amigos não eram tão sortudos. After 10 years of wandering, he finally reached his home. Então, 10 anos, né, de viagem, ele finalmente chegou em casa. Reach é o mesmo que alcançar, tá? Então, reached, ele voltou para casa. During his long absence, então durante, né, essa falta dele, essa não presença dele, né, many of his enemies tried to convince his wife to get married again. Então, muitos dos inimigos dele, durante a ausência dele, né, que ele ficou mais de 10 anos fora de casa, muitos inimigos eles tentaram convencer a esposa dele, a Penelope, a casar-se novamente. When Odysseus arrived, he disguised himself as a beggar. Only his old dog recognized him. Então, ele chegou, gente, e ele foi meio que confundido como um beggar. Um beggar seria um mendigo, um pedinte, tá? Só quem o reconheceu foi seu cachorro, ou dog, que era um velho cachorro, né? Until that moment, Penelope remained faithful. Até esse momento, a Penelope, ela continuou, né, tendo fé de que ele voltaria. She had not seen her husband since the beginning of the War of Troy. Então, ela não viu seu marido desde o começo da guerra. Lembra que lá no começo da história ele lutou na guerra de Troia, né? Há 20 anos antes, né? Então, ele ficou 20 anos fora de casa. After so many years, she was presumed to be a widow. Então, após tantos anos, as pessoas a consideravam, né? Uma widow. O que é uma widow? Uma viúva. Todo mundo achou que ele tinha morrido. Pressured by her suitors, she declared that she would marry only the man who could bend an extremely hard bow that belonged to Odysseus. All suitors attempt this, but only Odysseus succeed. Because of Odysseus' long journey to reach his home, a NASA space mission has been named after his better-known Roman name, the Ulysses mission. Muito bem, gente. Então, aqui vocês tinham que sublinhar todas as formas com ING do texto, tá? E analisar o que elas tinham em comum. Então, na verdade, aqui quando eu peço para vocês explicarem por que disso, na verdade, vocês não precisariam anotar, tá? É só me acompanhar aqui enquanto eu estiver lendo com vocês. Então, vamos procurar as formas com ING aqui dentro do texto. The legendary Greek hero Odysseus was the king of Ithaca,
a small island in the Ionian Sea, where he lived with his wife Penelope. He was known to Romans as Ulysses. After fighting, então podem marcar ali o fighting, né? Por que a gente usou o ing no fighting? Como eu já havia explicado para vocês, nem sempre o uso do ing é considerado gerúndio, tá? Em alguns casos, o ing é usado porque ele tem uma preposição antes, tá? Ou porque ele tinha um verbo, que foram os verbos que a gente já estudou, né? Que exigia o uso do ing depois. Então, nem sempre ele é gerúndio, tá? Isso vocês têm que ter em mente. Nesse caso aqui, ó, o fighting, ele tá sendo usado porque tem uma preposition antes, tá? Uma preposição, que é o após. After fighting the war against the city of Troy with the Greeks, he started his journey home. His sailing journey, então, a jornada dele, né? Ali o sailing, ele não tá como verbo, ele é, no caso, desculpa, gente, ele é considerado um adjetivo, então muitas vezes a palavra pode ser um adjetivo. Como é que vocês vão saber, gente? A partir do contexto. Então, a sua, né, his, ali vocês têm um pronome possessivo, que nós vamos ver também de forma mais detalhada, né? Era uma jornada o quê, gente? Pelo mar. Por quê? Porque sail é navegar. Então, a sua jornada de navegação was obstructed by the sea god Poseidon. O during também, gente. O during é na verdade, é uma conjunção, né? Que é durante, que indica tempo, tá? Então, também já não é verbo. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? His long absence, many of his enemies tried to convince his wife Penelope to get married again. When Odysseus arrived, he disguised himself as a beggar. Only his old dog recognized him. Until that moment, Penelope remained faithful. She had not seen her husband since the beginning of the War of Troy. Então, olha lá, você tem beginning. Então, she had not seen her husband, ela não via seu marido desde o começo. Então, beginning vem como começo, tá? Então, é um substantivo. O since também é uma conjunção, desde. Então, desde aquele momento até hoje, tá? Então, como vocês têm ali uma conjunção, vocês vão usar o ing no verbo, tá? After so many years, she was presumed to be a widow. Pressured by her suitors, she declared that she would marry only the man who could bend an extremely hard bow that belonged to Odysseus. All suitors attempt this, but only Odysseus succeed. Because of Odysseus' long journey to reach his home, an NASA space mission has been named after his better-known Roman name, the Ulysses mission. Então, houve uma missão, né, da NASA que se chamou a Ulysses Mission, tá? O texto conta essa curiosidade também. Traduzir o texto. Vamos lá. Durante o seu longo período, né, de absence, como é que a gente pode traduzir isso, pessoal? Absence seria uma falta, né? Então, durante o longo período que ele esteve fora, muitos dos seus inimigos tentaram convencer sua esposa Penélope a casar-se de novo. Quando Odysseus chegou, ele foi confundido como um mendigo. Apenas o seu cachorro o reconheceu. Até aquele momento, Penélope permaneceu confiante. Faithful é quando a gente está cheio de fé, ou seja, confiante. Aqui vocês têm uma pequena legenda, tá? Sobre o cavalo de Troia, já que a gente estava falando sobre a guerra de Troia, né? Então, aqui fica para leitura de vocês. Eu vou lendo, eu não vou fazer tradução, tá? Porque nessa parte eu gostaria que vocês trabalhassem um pouquinho. Lembra, né? Sempre tira as dúvidas comigo, para vocês ficarem mais independentes, né? Daí eu vou lendo e vocês podem me acompanhando, né? Tentar pegar a pronúncia das palavras, ouvir e repetir. Acho que isso seria bem bom para a leitura de vocês.
The image above represents a replica of the wooden horse made by the Greeks during the war against Troy. Então, aqui vocês têm uma explicação do que é esse cavalo, né? It was Odysseus' idea to hide soldiers inside a horse. Então, foi a ideia, né, de esconder os soldados dentro do cavalo. The horse was offered to the Trojans as a religious gift, so that the citizens of Troy could not refuse it. Então, lembra, né, ele foi oferecido como um presente, né, na guerra. With a horse, the Greek soldiers could enter the city and win the war. Então, eles conseguiram ingressar na cidade e ganhar a guerra. The replica depicted above is conserved in Turkey. Então, ali tem uma réplica, né? E ela está conservada na Turquia. Dei uma mãozinha aí pra vocês, se vocês quiserem traduzir o texto, né? Dar mais uma lida, pegar a pronúncia. Vai ser bem bom pra vocês, tá? Então, a lenda, né, gente, o mito do cavalo de Troia é super conhecido. E daí eu resolvi, então, já que a gente tava falando sobre, né, o Ulysses, era interessante, né, trazer para vocês a imagem. Continuando, a gente viu o verbo to be no passado, né, que era was on were, mais o going to, que expressava planos do passado. Os verbos modais, que indicam capacidade, servem para pedir permissão, dar um conselho, expressar obrigação. Fizemos exercício também, temos texto ali, temos vídeo, né, sobre isso. Essa parte do texto da Fortune Teller nós já fizemos em aulas anteriores. E essa questão aqui, né, da Unimontes também. Ficou esse texto da Unesp, esse outro texto, né, todos os dois textos da página 35, 36, 37, exercício que nós já fizemos, e os vídeos das páginas 40 e 41, tá? Prova do Enem nós faremos amanhã, desculpa, gente, na quarta-feira, tá? Não, amanhã nós não temos aula, é terça-feira. E esses textos aqui, eu vou pedir que vocês façam, para quem não fez ainda, são textos longos, então dá para fazer um por dia, né, ou no dia que vocês costumam trabalhar com textos. E aí eu prefiro corrigir, fazer essa correção em vídeo, tá? Quando que eu postarei esse vídeo, gente? Não quero prometer data pra vocês, né, porque nossa aula é na segunda ou na quarta, mas provavelmente eu poste esse texto durante a semana, tá? Eu aviso vocês, aviso lá pelo Facebook, ou na segunda-feira, tá? Independente da gente já ter começado, né, a página a apostila 2, não tem problema nenhum da gente ver esses vídeos depois, ok? Então, eu desejo a vocês uma ótima segunda-feira, ótima tarde de segunda-feira, uma terça-feira maravilhosa, e na quarta nós nos vemos na nossa aula, né, de quarta-feira. Acompanhe a aula em tempo real, eu sei que muitos acompanham, né? Não deixem para depois, quem costuma deixar, eu não acho que seja uma boa ideia, né? A não ser quem trabalhe, quem tenha coisas para fazer no mesmo horário, né? Mas é muito interessante vocês começarem a aula junto comigo, né? Trabalharem na aula comigo. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem já ir dando uma olhada para quem quer, né? Para quem gosta, aqui nessa prova do Enem de 2020, vocês já podem ir olhando. Tem aqui a passagem de um romance, foi um dos gêneros textuais que caíram, né? Um poema, na verdade nós tivemos 2 poemas, né? O 2 e o 3. Tivemos aqui aquela questãozinha de número 4 que eu mostrei pra vocês, e a de número 5 também. Tem o gabarito, mas vocês não olham o gabarito ainda, tá? Segurem a curiosidade de vocês, beleza? Então, um big kiss, um grande beijo e nos vemos na quarta-feira. Aproveitem essa aula, ok? Bye, bye!